Guerra. Esse é o nosso tema de hoje, na Palavra de Irmão. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Que todos tenham uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de refletir com os amados irmãos, ouvintes da Palavra do Senhor, o livro Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Em diante, que diz assim: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Ouvinte da palavra do Senhor e irmão em Cristo, gostaria de trazer um raciocínio através desta mensagem ao qual o apóstolo Paulo deixou à igreja de Éfeso, explicando a eles que a real guerra de todo cristão, de todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, não era contra as pessoas, não era guerra contra as ideologias, não era guerra contra aquilo que era físico, contra aquilo que era carne, contra o seu semelhante. Nós vemos aqui no mundo que quando acontece uma guerra entre um país e outro, são por causa de ideologias, que um pensa de uma forma e outro pensa de outra. Nós, seres humanos, fomos criados, no princípio, semelhantes ao Senhor. Nós fomos criados para fazer as boas obras. Mas em determinado ponto da nossa vida, nós desobedecemos e acabamos caindo em pecado. O pecado é a desobediência a Deus, aos seus estatutos e à sua vontade eterna. Então, mediante a essa desobediência, começamos a pensar diferente do nosso Criador. Começamos a pensar por nós próprios, começamos a buscar respostas aonde nós não deveríamos buscar respostas, começamos a buscar inteligência aonde nós não deveríamos buscar inteligência, começamos a buscar a sabedoria ao qual aquela não era para nós ficarmos sabendo. O Senhor, quando nos fez puros de coração, à imagem e sua semelhança. Então, quando nós desobedecemos a experimentar algo que Deus não se agrada, ao qual Deus permitiu ter como um teste para cada um de nós, então nós viemos cair no pecado da desobediência. E começando a buscar certos tipos de pensamento, nós começamos a ter divergências com os estatutos de Deus e começamos a ter divergência entre nós mesmos, porque como aumenta a desobediência, aumenta também o pecado. Como aumenta o ensino que não vem de Deus, também aumenta a nossa indiferença um com o outro. E a guerra nada mais, nada menos que a guerra humana, é nada mais e nada menos do que as divergências do que pensamos, do que fazemos e de como nós vemos o mundo ao nosso redor. Porém, esta guerra, ela só acontece por causa do poderio, por causa do poder que o homem busca. O homem não se contenta apenas com uma terra, então ele busca ter mais terras. Assim aconteceu com os senhores feudais na época antiga. O homem não se contenta apenas com um tesouro, com um banco, então busca-se mais riquezas, mais banco, mais poder. O homem acredita que juntando coisas para si, ele tem o poder o suficiente para se ausentar de Deus e não precisar mais dos seus benefícios, e não precisar mais do seu Criador. E aqui o apóstolo Paulo nos deixa um ensinamento para mim, para você, para todos nós, que a nossa luta não é contra nosso semelhante, contra a pessoa de carne e osso a qual nós somos parecidos, mas sim contra as ideologias espirituais satânicas do reino espiritual. Pois é, existe um reino espiritual ao qual os nossos olhos, por algum motivo, não enxergam. Algumas pessoas já testemunharam e já relataram ter visto duendes, gnomos, demônios, anjos. Pois, certamente, a Bíblia não mente que existe um reino espiritual. E existe uma pessoa que se rebelou contra Deus no mundo espiritual, ao qual se chamava Lúcifer. Hoje não podendo ser chamado mais de Lúcifer, pois o significado de Lúcifer era o portador da luz, hoje ele, em trevas, se tornou o diabo, inimigo de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido do Senhor Jesus Cristo, que é batizado e tem o selo do Espírito Santo na sua vida, começa a ter uma nova vida aqui nessa terra, para ter continuidade na eternidade. Então, Lúcifer, sabendo disso, ele luta contra toda a ideologia eterna, contra todo o princípio eterno que vem de Deus sobre a vida do cristão, daquele ao qual está buscando conhecer a verdade para ser libertado. Paulo diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Pois a verdade é Jesus, e Jesus é Deus, e se tornou homem para se sacrificar pela sua criação, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna.
Querido irmão, querida irmã, ouvintes da palavra do Senhor, sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer para herdar o reino eterno. Pois o Espírito Santo ele é mandado por Jesus Cristo para ser o meu e o seu consolador pessoal, para ser o nosso guia nesse caminho de escuridão ao qual vivemos aqui nesse mundo. Então, quando você pensar que você está com uma batalha contra uma ideologia de um querido teu, de um amigo ou amiga, de alguém que pensa diferente de você, essa não é a real batalha. Essa é uma divergência entre pensamentos. Quando alguém te agredir fisicamente, espero que isso não aconteça, ou que você agrida alguém fisicamente, espero que também isso não aconteça. Essa não é a verdadeira e real batalha. Esse é o reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual, da verdadeira batalha. Pois o nosso inimigo não são seres semelhantes a nós. São anjos caídos, potestades que se levantam tudo contra santo, tudo que vem do reino dos céus, tudo que provém do trono de Deus. Então a mensagem que fica para a minha vida e para a sua vida durante essa semana: revistam-se de toda a armadura do Senhor, revistam-se do escudo da fé, com os calçados do Evangelho. Nós devemos estar firmes na couraça da justiça. Nós devemos ser portadores em nossas mãos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para rebater contra todo pensamento mau, maligno, seta ou grilhão que tenta nos aprisionar. Nós devemos lutar contra as setas inflamadas do maligno. Nós devemos usar o capacete da salvação com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orar em Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, nós devemos também estar atentos e perseverantes na oração por todos os santos, por todos os separados, por toda a Igreja do Senhor. Que nós possamos meditar na palavra santa, que é a Bíblia Sagrada, darmos mais ouvidos ao que escutamos através das Escrituras, pois é dela que vem a salvação para a minha vida e para a sua vida, pois é pela fé. É pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, não é porque a gente viu o Senhor que a gente creu, mas sim porque a gente escutou e a gente sentiu que a gente creu, que a gente viu e que a gente sabe que um dia a gente vai ter a oportunidade de viver uma nova oportunidade, uma nova vida, ao qual lá todas as lágrimas serão enxugadas do meu e do seu rosto. A morte já lá não nos incomodará, e tampouco o sofrimento, porque no final do livro do Apocalipse e o livro das Revelações, o Senhor já nos deixou as boas novas, pois ele já venceu essa batalha e o inimigo está derrotado. Cabe agora a mim e a você escolher o lado ao qual nós estaremos. Saiba que Jesus Cristo te ama e ele quer te dar uma nova oportunidade para a sua vida, para a vida eterna. Medite nessas palavras, leia na íntegra o livro da Carta aos Efésios, capítulo de número 6, e deixe que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração, como falou ao meu. Que Deus te abençoe.